Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote Meu e vamos para mais um vídeo de Brasileirão. E agora estamos em 1976, né? Brasileirão de 76, né? O Inter foi bicampeão, né? E, e nesse campeonato, né? Antes da gente começar, é, o futebol estava em um momento ainda histórico, né? Afinal, a seleção brasileira já tinha sido tricampeão do mundo 6 anos antes, né? E vários times jogavam com vários craques, né? Vários jogadores importantes aqui no Brasil, né? Enfim. E o Brasil estava aos poucos renovando, né? Seu time mesmo, né? Sua seleção, né? E em 76 tinha vários jogadores importantes, né? Jogando no Brasileirão. Agora vamos falar do Brasileirão. É, de 42 times foi para 54 e 76, sim, porque agora começou a subir o número de times, né? Porque a influência da política militar, né? Acrescentou mais 12 times, né? E manteve-se também o critério da pontuação lá, o que 2 pontos por vitória simples de um gol, né? Que na época valia 2 pontos, né? E 3 pontos para vitória com diferença maior ou igual a 2 gols, ou seja, de 2 gols para cima você fazia 3 pontos. E o regulamento, né? Novamente muda, né? Até porque, né? Veio mais 12 times, 54 times, né? E aí, né? Novamente um monte de grupelhos, né? Até chegar na fase final. Vamos falar do regulamento. Primeira fase, 54 times, 6 grupos, né, de 9 times cada, turno único, e avançam para a segunda fase os 4 primeiros colocados e os demais jogavam a repescagem. A repescagem tinha 6 grupos de 5 times, jogando também turno único. Avança para a terceira fase os campeões de cada grupo. E a segunda fase tinha 4 grupos de 6, também turno único, e avança para a terceira fase os 3 melhores. Ou seja, para a terceira fase, você tirava os 3 melhores de cada grupo e mais o campeão de cada grupo lá na repescagem. E aí na terceira fase, 2 grupos de 9 times, né? 18, né? E também turno único, e o campeão e o vice de cada grupo avançava para a semifinal. E aí o tradicional semifinal e final, né? Com apenas jogo único, né? E os mandantes eram os times que tiveram a melhor campanha na terceira fase. Se houvesse empate, né? Em cada jogo da semifinal, seria decidindo uma prorrogação, persistindo empate e disputa por pênaltis. E a final também o mando de campo favorecendo sempre o time de melhor campanha. E a mesma regra, se houvesse empate nos 90 e nos 30 minutos, prorrogação e pênalti, se necessário. Agora vamos falar do campeão, que foi o Inter, né? O Colorado Gaúcho foi bicampeão, né? Em 75 o time se consolidou, né? Mostrou sua força e se consolidou como uma das forças do futebol brasileiro. Em 76, então, não precisa nem falar, né? O time novamente foi sólido, né? Teve um dos melhores ataques do campeonato e a melhor defesa, e perdeu pouco, né? E em 75 o Inter precisou de 30 jogos, em 76 o Colorado precisou de 23 jogos para ser campeão, né? Ou seja, 7 jogos a menos, né? Enfim. E o Inter manteve o mesmo time, né? De 75, né? Só que ainda mais forte, né? O Inter tinha ali o Dario, da Maravilha, né? Pro lugar do Flávio Bicudo, né? Tinha também o Marinho Pérez, tinha Caçapava, que estava começando ali, o Batista, né, virou titular, e o Colorado estava mais forte do que 75, né, e obviamente o Inter estava entre os favoritos ao título. E para variar, o Inter não teve problemas, né, na primeira fase o Inter avançou na liderança, né, ganhou 7 dos 8 jogos, segunda fase mesma coisa, líder do seu grupo, e a terceira fase também, mesma coisa. O Colorado avançou líder, né? Ou seja, nas fases de grupos o Inter passou o rodo, né? Na semifinal, o Inter encarou o Atlético Mineiro no Beira-Rio, né? 60 mil pessoas no Beira-Rio. O Atlético ignora o fator casa do Inter e sai na frente com o Vantuir no primeiro tempo. Só que aí no segundo tempo o Inter vai com tudo para cima, né? E aí o Batista empata com o golaço do chute de fora da área. E quando todos pensavam que haveria prorrogação, né? No último lance do jogo, aos 45, o Falcão vira o jogo para 2-1, num dos gols mais bonitos que o Beira-Rio já viu, né? Porque foi uma tabelinha de cabeça entre ele e o Escurinho, né?
Foram acho que 3 ou 4 toques entre os dois, até que a bola sobrou pro Falcão, né? Que chutou de primeira e venceu o goleiro Ortiz do Atlético. E foi um dos gols muito bacanas, né? Se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão ver. E assim o Inter avançava para a final para encarar o Corinthians, né? Corinthians que eliminou o Fluminense na famosa invasão corintiana, tal, né? Nos pênaltis e tal. Queria novamente fazer uma graça na final, né? Só que na final encarou um Colorado, né, mais do que entrosado, né? O Inter era o melhor time do Brasil na época, né? Se bobear, o melhor time do mundo, né? Como dizia o Milton Neves, né? Enfim. E no jogo do Beira-Rio, né? Agora com 84 mil colorados, né? Na verdade, nem 84, né? Acho que tinha uns 80 mil e mais uns 4 mil ali corintianos, né? A torcida do Corinthians veio em peso também no Beira-Rio. Mas a maioria era vermelho, claro. O Inter, né, conseguiu vencer, né? O primeiro gol foi numa cobrança de falta, né? O Valdomiro acertou a barreira, a bola subiu e aí o Dario escorou de cabeça e fez 1-0. Aí no segundo tempo o Inter fez 2-0 com o Valdomiro, né? Ele cobrou uma falta ali na meia-lua, a bola bateu no travessão, passou a linha da bola e ela ficou viva ali, né? Só que aí o goleiro do Corinthians pegou e tal, e todo mundo... E aí, né, houve a confusão, né? Os jogadores do Inter falando que havia sido gol, que a bola tinha passado da linha, né? Tanto que o bandeirinha do jogo correu para o meio do campo, né? Só o juiz estava perdido no lance. Só que aí depois de tanta confusão, os corintianos contestando o gol e tal, o juiz confirmou o gol, né? E o Inter fez 2-0. Depois o Inter só administrou o placar, né? O Corinthians lutou muito, tentou de todas as formas tentar alguma reação, mas não conseguiu. E assim o jogo terminou empatar. O jogo terminou com vitória do Inter por 2-0 e assim o Colorado era bicampeão brasileiro, consolidando de vez aquela máquina vermelha, né? Um time realmente que ficou marcado no nosso futebol e um título merecido, né? Agora falamos do time base de 76, né? Vale lembrar que o Inter, além do bicampeonato, ele tinha acabado também de ganhar o Octa Campeonato Gaúcho, né? Antes de começar o Brasileirão. Ou seja, um feito inédito até hoje, né? Que até hoje ninguém bateu. Bom, esse ano, 2025, que eu tô gravando, o Grêmio teve a chance de igualar esse recorde, mas perdeu o título esse ano justamente pro Inter. Enfim, agora falamos de time base, né? Era Manga no gol, a defesa era Cláudio, né? O Cláudio Duarte. Cláudio, Figueroa, Marinho Pérez e Vacaria. Meio campo com Caçapava, Falcão e Batista. E no ataque, Valdomiro, né? Dario, o Dada Maravilha e o Lula, né? E o Rubens Minelli, o técnico. Agora vocês vão ver os gols, né? Da decisão que deu o bicampeonato ao Inter e a gente já volta para falar da surpresa e decepção. Em melhor posição, Valdomiro. Olha o lance. Na barreira. Olha lá o Dario. De cabeça. O Rossi não sai ali da frente, agora saiu. Valdomiro. Que lance! E o juiz diz que não foi. Bandeirinha diz que foi. O Bandeira correu para o meio. O Bandeira correu. Não farão um grande negócio e se afastarem de lá. Porque agora invadiu. Bicampeão brasileiro. Vou pegar o Falcão. Ele que está aqui. Valdomiro. Os jogadores fogem porque a torcida está invadindo o gramado. Bom, vocês viram aí os gols, né, da decisão e vamos falar da surpresa e decepção. A surpresa para mim foi o Corinthians, né? Não teve uma grande zebra no campeonato, então quem surpreendeu nesse campeonato foi o Corinthians, né? Porque o Corinthians, assim, chegou nesse campeonato sem estar entre os favoritos, né? Assim, porque o Corinthians tinha ido mal no Campeonato Paulista, né? Ficou em 11º, né? No campeonato, e aí a torcida corintiana ficou desconfiada, né, do que aquele time podia chegar no Brasileirão, né. Só que aí o Corinthians, né, treinado pelo técnico Duque, né, e de jogadores ali importantes ali, como Zé Maria, Vladimir, né, Givanildo, né, ele mesmo, né, e o Geraldão, né, e o Corinthians mostrou sua força no campeonato, né. O Corinthians fez uma primeira fase sem susto, sendo líder do seu grupo. O mesmo ocorreu na segunda fase, né? Só que assim, o time sofreu um pouco, mas se classificou ali na última rodada, né? Conseguiu classificar. E na última fase, né? O Corinthians ficou em segundo do grupo, né?
e conseguiu avançar para a semifinal. E aí na semifinal teve aquele jogo histórico contra o Fluminense, né? Onde o Corinthians, né, conseguiu, onde o Corinthians não, onde a torcida corintiana mostrou seu amor, né, seu apoio ao time, e fez a famosa invasão corintiana, né, no Rio de Janeiro, né? Cerca de 70 mil torcedores corintianos invadiram o Maracanã, né? E antes disso, o presidente do Fluminense, o Francisco Horta, tinha até provocado, né, os corintianos, né? Tipo, falando, eu abri ingressos ali e tal pra torcida visitante, vamos ver se a torcida corintiana é fiel mesmo, tal, vamos ver, me provem se são mesmo. E aí a torcida fez o possível e o impossível para poder ir pro Maracanã, né, pro Rio de Janeiro, né? E aí a torcida invadiu, né, a estrada, a Dutra, né, lotada de carros, de ônibus, de vários tipos de veículo, enfim, eles foram de ônibus, né, trocentos mil ônibus, trocentos mil carros, né, até mesmo de bicicleta, enfim, a Fiel deu um jeito e invadiu o Rio de Janeiro, né. E aí no jogo contra o Fluminense, que o Fluminense era um time muito forte, né, era favorito no jogo, inclusive, o Fluminense sai na frente, né, com Carlos Alberto Pitinho, né, só que aí o Russo empatou ainda no primeiro tempo, né, e aí o jogo ficou pegado, né, não teve assim tantos lances perigosos, e ainda por cima houve um temporal que caiu no Rio, né, e aí o jogo esfriou, né, e os times não conseguiram criar muitas chances, e aí após 90 minutos, mais a prorrogação, o jogo foi decidido nos pênaltis, né, e aí nos pênaltis o Tobias foi importante, e o Corinthians, né, converteu todas as cobranças, enquanto que o Fluminense errou duas, né? E o Coringão eliminou o Tricolor, vencendo de 4-1 e assim indo para a final, né? E, e vale lembrar que o Corinthians estava na fila, né? Tava 22 anos sem ganhar título e tal, e mesmo assim a Fiel mostrando sua força, né? Seu amor ao time, mesmo sem título e tal. E na final o Corinthians encarou o Inter, né? Só que acabou perdendo, né? Mas o vice foi honroso, né? Enfim, agora vamos falar da decepção, vamos falar do Fluminense, né? O Fluminense decepcionou em 75 e em 76 ele tá aí de novo, né? Porque o Fluminense estava mais forte do que em 75 e em 76 o Flu era o forte favorito, né? Só que o Fluminense demorou para engrenar no campeonato, né? O time fez uma primeira fase ali regular, né, meio mediana ali, mas classificou. Nesse meio tempo aí o Fluminense ainda estava disputando as finais do Campeonato Carioca, né? Tanto que o Flu foi campeão, né? Bicampeão lá em outubro, né? Batendo o Vasco na final. E aí o Flu pôde se concentrar no Brasileirão, né? Na segunda fase o Fluminense novamente sofreu no seu grupo, mas se classificou em terceiro. E aí o Fluminense, né, na terceira fase embalou de vez, né? E no seu grupo, né, o Tricolor terminou na liderança e assim foi decidir a semifinal contra o Corinthians em casa, né? E mesmo com 146 mil pessoas, né? 70 mil para cada torcida, né? Para a torcida do Flu e do Corinthians. Como eu já falei na parte do Corinthians, né? O jogo ficou empatado 1-1 e o Flu deu adeus sendo eliminado, né? Pro Corinthians nos pênaltis, né? Enfim, aquele time da máquina tricolor fez história no futebol brasileiro, deixou suas marcas, né? Enfim, só que faltou um grande título, né? Para aquele time, né? Embora o estadual na época valia mais, né? Era mais importante até que o Brasileirão, enfim. Mas se esse time tivesse ganhado um Brasileirão, né, nessa época, com certeza teria se consolidado mais, né? Mas é um time que marcou a época, a máquina tricolor, enfim. Bom, gente, espero que tenham gostado, tá? Eu vou ficando por aqui, dê um like, compartilhe o vídeo, é isso aí e falou!